Olá, e aí pessoal do nono ano, beleza? Professor Wagner aqui da disciplina de História de volta aí com vocês, né? Vocês já devem estar se acostumando aí comigo. Nono ano, antes de começar aqui a nossa aula, eu preciso falar de alguns aspectos sobre essa videoaula de hoje. Ela também está dividida em dois blocos, como eu já venho fazendo desde o começo do segundo bimestre. Num primeiro momento, ou no primeiro bloco, na primeira parte, a gente vai trabalhar a correção das atividades da videoaula passada. As atividades relacionadas à unidade 6. Por que eu estou falando isso? Porque a segunda parte da aula vai ser a nossa revisão para a trilha de hoje, dia 19/6. Então, a revisão da nossa trilha está baseada em uma outra unidade que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Mas a correção das atividades de agora, que é da aula da semana passada, estão relacionadas à unidade 6, ok, nono ano? Então, prestem muita atenção aí, já peguem a apostila para a gente poder revisando as atividades, aliás, corrigindo as atividades e automaticamente revisando o conteúdo que a gente vem trabalhando na unidade 6, ok, nono ano? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Então, o que a gente vem trabalhando na unidade 6? Assinale a alternativa que apresenta os 4 países europeus que difundiram regimes totalitários no período entre guerras. Então, é uma pergunta bem específica. Eu quero saber quais os 4 países europeus que a gente trabalhou na unidade 5 e 6 aí e que representam a ascensão do regime político totalitário no período entre guerras. A gente viu, está aqui no quadro, aí no slide aí para vocês a resposta correta é a letra C, países europeus que tiveram a ascensão do totalitarismo no período entre guerras. Itália, Alemanha, depois a gente viu Portugal e Espanha. Correto, nono ano? Então, letra C, aí a resposta certa. Questão número 2. O Brasil estava vivendo as consequências da grave crise mundial de 1929, mas não era uma crise especificamente econômica, também social, política, ideológica e cultural, que colocava em discussão toda a estrutura política da República Velha. Então, antes de trazer os aspectos do Brasil aí no período entre guerras, eu trouxe para vocês questões da República Velha na aula passada. O sistema de dominação política na República Velha era o sistema oligárquico, ou o sistema de oligarquias, que a gente também viu o que essa palavra significa. Ok, nono? Então a resposta é a letra B, sistema político oligárquico ou sistema de oligarquias. Ok? Vamos para a próxima que também está relacionada a isso. Como apresentado na videoaula expositiva, o significado de sistema político de oligarquia ou sistema político oligárquico é... Qual o significado dessa palavra? A resposta está aqui no slide, é a letra B, a gente viu na aula passada que oligarquia nada mais é um sistema político que é controlado por um clã familiar. Então, uma família geralmente bem rica de posses, acaba se enveredando pelo universo político e acaba controlando aí todo o sistema político baseado no seu clã familiar. Isso é o sistema político oligárquico, fundamental para entender a República Velha e também para entender o Brasil no período entre guerras. Ok? Resposta letra B. Vamos embora. Nono ano. A política do café com leite, que a gente viu na última aula, é um dos conceitos mais conhecidos e trabalhados da República Velha. E faz referência a um acordo que existia entre duas oligarquias. Quais eram essas oligarquias? A resposta correta aí é a letra A. São Paulo, famílias ricas que produziam café, famílias ricas é igual a oligarquia rica que produzia café, e em Minas Gerais, uma oligarquia ou famílias ricas que produziam leite, por isso política do café com leite, eles iam se revezando no comando da presidência no país, na República Velha. Por isso, política do café com leite. Oligarquias ricas de São Paulo vinculadas ao café e oligarquias ricas de Minas Gerais vinculadas ao leite se revezavam no comando do poder. Ok? Nono ano. A Revolução de 30, que a gente viu na última aula, foi um golpe de Estado
que depois um presidente, o presidente chamado Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930. O principal protagonista dessa Revolução de 30, o principal personagem político que surge na esteira aí da Revolução de 30, a gente também viu uma figura icônica aí da história do Brasil, a resposta letra D, presidente Getúlio Vargas. Então ele surge como novo modelo de política que ia contra o sistema de oligarquia da República Velha, por isso a Revolução de 1930 é tão importante, ok? Nono ano, então com esse último slide aqui a gente termina as nossas correção das atividades, espero aí que vocês tenham se saído bem, acertado a maioria, se não tudo bem, fica tranquilo, aí a gente vai trabalhando nas próximas aulas, mas agora eu quero chamar a atenção aqui para vocês e prestem muita atenção, porque a partir desse momento a gente entra na segunda parte da aula, e qual que é ela? A revisão para a nossa trilha de história, que é hoje, dia 19/6/2020, ok? Então, primeiro ponto para a gente pensar a revisão da trilha. Eu não vou trabalhar a unidade 6, que a gente acabou de corrigir. A unidade escolhida aí para vocês fazerem a trilha é a unidade 5. Então, você vai estudar para fazer a trilha aí baseado na unidade 5, ok, nono ano? Professor, por que a unidade 5? Bom, é a unidade que a gente trabalhou aí desde o começo do segundo bimestre, desde as minhas primeiras aulas, é uma unidade que a gente já fechou, já concluiu, a unidade 6 a gente ainda está trabalhando, então eu escolhi aí a unidade 5, de forma que vocês se sintam mais seguros para poder fazer a trilha baseada na unidade 5, ok, nono ano? Então vamos lá, fazer a revisão dessa unidade 5 e elencar aqui alguns pontos principais aí que vão estar sendo cobrados durante a trilha, ok? A unidade 5 trata do período entre guerras, aí uma coisa que eu venho falando para vocês bastante aí desde o começo do segundo bimestre. Período entre guerras vai de 1919 a 1939. Período entre guerras é o fim da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda Guerra Mundial. Esses quase 20 anos aí é chamado de período entre guerras na linha da história, ok? Regimes autoritários e totalitários. Dois regimes políticos aí que a gente viu durante as questões da unidade 5 que a gente foram trabalhando. E eu trouxe aqui 4 pontos, que é o que a gente vai trabalhar bem específico nessa revisão, para que vocês fiquem bem preparados aí para fazer a trilha. Então são eles: a situação geral e principais características em 2 países europeus que a gente trabalhou, lembra? A Itália e a Alemanha. Lembrando que a gente também viu Portugal e Espanha. Então é muito importante aí que durante essa videoaula aqui de agora você já pegue a sua apostila, vai na unidade 5 e vamos revisar junto, ok? Outro aspecto que a gente vai trabalhar nessa aula é a ascensão do totalitarismo, regime político totalitarista. E dentro desse crescimento do totalitarismo, 2 regimes vinculados ao totalitarismo também ascendem em 2 principais países que a gente viu, a Itália e a Alemanha. Então é a ascensão do fascismo na Itália e a ascensão do nazismo na Alemanha. Ok, nono ano? Então esses são os 4 pontos que a gente vai trabalhar nessa revisão da unidade 5, repetindo, que é onde vai estar baseada a nossa trilha. Ok? Então vamos lá para a nossa revisão. Separei aí, ó, lembrando que eu preciso que vocês prestem muita atenção e principalmente leiam comigo o que está escrito, porque a gente vai lendo, interpretando e automaticamente fazendo aí a revisão da unidade 5. Então não trouxe muitas imagens aí, como vocês estão acostumados, então é mais texto, até porque os exercícios da trilha aí da unidade 5 são baseados basicamente em textos também. Então, situação geral e principais características em 2 países europeus. A Itália aí do lado esquerdo e a Alemanha aqui do lado direito, ok? Então, a mobilização na Itália, 1920 e 1930. A mobilização dos grupos trabalhadores trouxe à tona o temor dos setores médios. Então, a gente tem que lembrar que a Itália tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, estava praticamente destruída,
e aí começam a surgir grupos políticos bem definidos na Itália. A possibilidade revolucionária de grupos relacionados ao socialismo e ao comunismo em solo italiano referiu-se à ascensão de 3 partidos. Então, para a gente entender a Itália no período entre guerras 1920 e 1930, a gente tem que entender a efervescência política que estava acontecendo no momento e que isso fez surgirem 3 principais partidos. Na verdade, só tinha esses 3 na década de 20 e década de 30 na Itália. Os socialistas eram favoráveis a um processo reformador que traria a mudança por vias estritamente partidárias, então eram favoráveis à mudança, porém de forma moderada. Os comunistas entendiam que as reformas deveriam ser profundas e que deveriam ser estimuladas essas reformas, então era uma linha política dentro da Itália que era um pouco mais radical. E para combater essas 2 linhas políticas, os socialistas moderados e os comunistas radicais, surgiu os fascistas, o fascismo na Itália, que é liderado por Benito Mussolini, louvavam uma ação de combate contra os focos de articulação comunista e socialista. Então, a principal característica aqui para a gente entender a Itália na década de 20 são as questões políticas, o surgimento dessas 3 linhas ideológicas políticas. A principal delas aí que a gente vai ver é o fascismo, ok? Na Alemanha que também estava destruída aí por conta da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a gente está vendo o período entre guerras, a Alemanha também é importante para a gente entender a ascensão do totalitarismo, do regime político totalitarista na Europa. Por quê? Porque a Alemanha, além de ter saído destruída da Primeira Guerra, ainda sofreu graves sanções por parte dos países envolvidos na Primeira Guerra, que foi assinada lá em Paris no Tratado de Versalhes. Lembra que a gente viu? Trouxe até o documento, uma foto do documento original para vocês. E o que tratava esses pontos do Tratado de Versalhes? Que a Alemanha era a única culpada pela guerra. Por ter causado a guerra, os alemães teriam de pagar indenização a quem venceu a guerra. O exército alemão ficaria limitado. A partir de agora, os alemães estavam proibidos de produzir arma e munição. E os territórios conquistados pela Alemanha durante a Primeira Guerra teriam que ser devolvidos. Ou seja, o Tratado de Versalhes aqui é fundamental para entender o que foi imposto à Alemanha. Eles foram acusados de serem o único causador da guerra, tinham que pagar os países que venceram a guerra, tinham que devolver os territórios, não poderiam mais ter soldados, nem armas, nem munições. Então todas as sanções vieram para cima da Alemanha e isso causou consequências, que é o que a gente vai ver aqui durante os próximos slides, assim como na Itália, o surgimento desses 3 partidos também trouxe consequências bem graves. O totalitarismo foi um sistema político que esteve no auge durante as décadas de 20 e 30, o período entre guerras. Seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores um reflexo de toda a destruição causada pela Primeira Guerra. Assim, o totalitarismo começa a ganhar força com a solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo adeptos mundo afora, como a gente viu na Itália e na Alemanha. Principais características políticas do totalitarismo: centralização do poder, ou seja, o poder fica centralizado numa figura política. A censura era uma prática comum a jornais e à população em geral. Regimes totalitários não aceitavam críticas. E um outro aspecto é o nacionalismo exacerbado. O nacionalismo no totalitarismo assumia um viés extremista que pregava exclusão e perseguição de outros povos e etnias que não as dele, ok? Então, 3 pontos: centralização do poder, a censura e o nacionalismo exacerbado caracterizam um regime político totalitarista, ok? Então, dentre esses regimes totalitaristas, a gente tem 2 exemplos: a ascensão do fascismo na Itália, liderados por essa figura aqui, Benito Mussolini, e que com a crise de 29, a prosperidade econômica vivida nos primeiros anos do regime sofreu uma séria ameaça. Tentando contornar a recessão econômica, o governo de Benito Mussolini
passou a entrar na corrida imperialista. Então, como a gente viu dos 3 grupos lá, os fascistas é que ganham essa notoriedade, liderados por Benito Mussolini, começam a entrar aí na corrida imperialista, ok? Um outro ponto que a gente viu foi a ascensão do nazismo na Itália, do nazismo na Alemanha, que no início dos anos 20, a Alemanha estava numa profunda crise e ainda agravada ainda mais com a assinatura do Tratado de Versalhes. Com a crise de 29, então as 2 ascensões estão relacionadas com uma crise econômica de 29, houve aumento do desemprego, agravando o cenário econômico do país. É nessa esteira de grave crise econômica que tanto o fascismo quanto o nazismo eles ascendem como regimes totalitários. Ok? Com isso a gente termina a nossa revisão para a trilha. Espero aí que vocês façam com calma, com tranquilidade, que dê tudo certo. Continue cuidando de você e da sua família. Até a próxima aula.